É um prazer, é um prazer estar aqui com vocês novamente. É, eu ia fazer um vídeo, mas o tempo tá um pouco apertado. Mas eu vou fazer um. É sobre, né, o Evangelho da Graça, que é para dois lados, né? Eu, eu vejo muito falar né, da graça, mas eu acho que tem que entender algumas coisas. É porque Paulo, ele fala, mas tem que ter. Até os apóstolos diziam que Paulo fala coisa que ele não entendia. Vocês têm que entender isso. Agora você repare bem, ele tem o Jesus como Senhor dos vivos e dos mortos. Então agora já temos a primeira dica de como é o Evangelho, né? Tem que ter dois evangelhos, para os mortos e para os vivos. Esse é que é o problema, que Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. Vocês podem reparar que ele diz que a carne não está sujeita à lei de Deus, não é isso? Olha, então Deus tem uma lei. Não com regra da lei te salvar. É isso que vocês têm que entender. Então, a regra da lei, não a lei de pecado e de morte, aonde se formou outra lei pelo procedimento do povo, né, que Moisés legalizou, que é claro, depois da queda, né, que depois da queda de Adão, ali, pelo aquele laço que foi aplicado sobre a humanidade, esse é o véu, na minha opinião, que ficou sobre a mente. E aí a pessoa não enxerga a árvore da vida no meio, na história, que vai valer dentro, na mentalidade. Então, no centro seria essa árvore da vida, a luz na consciência. Então, quando conta aquela história, as pessoas não prestam atenção, aí tira a árvore da vida, quer dizer, tira essa luz do centro da própria consciência, sendo levado a não ver a árvore da vida, aí cria aquele véu na mente. E a pessoa então aí está morta mentalmente, né? Para realmente o que é justo, fica confuso, né? Mas então, falando aqui do Evangelho, que são dois evangelhos para os mortos e para os vivos. A carne está sujeita à lei de Deus, né? E aí então Deus, tu está entendendo? Mas aí o Deus daquele, de certo povo, de certo procedimento, olha a obra qual vai ser. Mas não é o Deus a vida. Entendeu? Até Jesus disse assim, queres entrar na vida? Olha que Jesus vai dizer para um rapaz, né? Vocês leu, vocês entendem. Quer entrar na vida é guardar o mandamento. Ele não falou cumprir o mandamento, entendeu? Ele não falou cumprir. Ele falou guardai, quer dizer, você ouve e guarda. Agora você tem que olhar procedimento, porque senão vão ficar aceitando muitas coisas que está na Escritura quando está se falando de um Deus particular, né? É isso que eu quero falar. E Jesus, no caso, seria parte, né, como todos. Ele era um homem, estava morto também, no ministério da morte, ele nasceu aí e, né, sob uma lei de todos os lados. Agora o cara tem que ter juízo para escolher a de Deus, não é para salvar, mas para proceder. Entendeu? Porque se a vida está em você, esse é o grande poder que te faz viver. E se você for a própria vida, só basta reconhecer. Aí tem que ter, né, esse reconhecimento, é só isso. Então repare bem, vamos voltar ao assunto que eu vou esticando, né? Então a carne não está sujeita à lei de Deus, não é isso? A lei de Deus, então, quero dizer que seria então escrita pelo dedo de Deus, o mandamento, o qual aponta o erro da carne, que no caso a gente fala a carne porque quer dizer que o material dele você pode tudo de erro e fazer bem também. Então tem uma lei aí. A lei qual? De pecado da morte. É como se o corpo morto, formado morto, o Senhor dele é a morte. Então o modo de falar, o modo de ver as coisas. É uma coisa que é sem vida, seria assim. Embora tudo no universo está vivo. Esse é que é o problema. Pode não estar assim, formado com consciência própria. Mas é como se estivesse dormindo, tudo vive. A vida, a força está em tudo. Então o que acontece?
Aí a carne não está sujeita à lei de Deus, ok. Mas o homem pecou, estava debaixo, né, da lei do pecado, de morte. Então Paulo aí, ele vai pregar para dois lados. Ele poderia condenar os mortos, que está na lei de pecado, mas ele também teve. Então ele conta a vida dele. Ali o Evangelho começa ele contando a vida dele, em Romanos em diante, aí, 7 em diante. Então ele diz que ele não conhecia o pecado. Ó, é claro, é como quem diz assim, ó, eu não me conheceria. Você está entendendo? Uma vez em pecado, está morto junto com o pecado. Porque sem lei, é o que ele diz, sem lei qual, né? É isso. Sem lei ele estava em uma lei, morto com ela. Então sem a lei, quer dizer, do dedo de Deus é que aponta, dizendo, ó, isso aí é isso aí, né? Então ele estava morto, o pecado também. Tu está entendendo? Por isso que ele entra, ele sabendo, entendendo isso tudo, aí ele vai pregar o evangelho para os mortos. Ó, agora você vai ver que a carne não está sujeita à lei. Quem estava na lei de pecado e morte está morto junto com a lei. E se não fosse o mandamento, não aparecia, né? Por quê? Porque o pecador, morto no pecado, ele não pode ver, né, essas coisas. Mas se vem o mandamento que diz, ó, não faça isso, não faça aquilo, então ele descobre, né, que está vivo, mas estava morto, está morto, né, de certa forma. Morto para quê? Quando ele fala assim, é porque aí ele diz, caramba, eu estou morto. Estou morto para quê? A lei de mandamento está dizendo que eu estava morto e agora está vindo à tona. Quer dizer, o pecado vive em mim, eu sou um pecador, sou o próprio pecado. Então, para isso ele diz, ó, a lei, ó, qual lei tem que ver? Mas mesmo assim, se está morto, é todas as leis. Entendeu como é que é? Então a carne não está sujeita à lei, depois ele entra, ó, pois aonde? No corpo de Cristo, ó, corpo, o qual foi pregado na cruz, o qual ele mesmo diz, corpo de pecado, corpo de humilhação. Então vós, que, né, está lá naquele corpo, né, quando está seguindo a Cristo, em pecado, você praticando, está ali. Morto não vai entender muitas coisas, mas tem fé, isso aí é que vai ser contado, está entendendo? Então o que acontece? E na esperança assim que aconteceu com Jesus, né? Ele foi ressuscitado dentre os mortos, então espera que você também seja. Então o que Paulo está falando? Então Paulo está falando justamente do que estão mortos em pecado. Ele vai falar de Deus, vai falar de tudo, vai falar do amor, vai falar da fé, mas está morto de certa forma. Tanto é que vai aceitar que todas as leis acabou. Tu está entendendo? Até tem uma parte que eu estava lendo aqui, e Paulo diz assim, ué, e pela fé eliminando a lei? De modo algum. Ó, então você vai prestando atenção que ele vai falar contra a lei e vai depois falar de uma lei. É porque a lei, ele chama tudo lei, ó. Lei do. Vou dar uma explicação para vocês quando lei, entendeu? Lei do pecado de morte. Essa você estava morto com ela. A lei do mandamento que aponta e dá vida a isso. A mostra tanto acusa como da vida você passa a ver que isso é errado. Mas só que essa lei que está apontando, ela é má ou é boa? Está entendendo? Vamos supor, você tem que saber quem é o Deus vivo. O Deus vivo é a vida. O mortal precisa de vida para ver, não é isso? Então, uma vez vivo, a vida não condena ele. Ele mata o outro, a vida não sai dele, ele discrimina o negro, a vida não sai do negro. Então a vida não discrimina o negro, né? Não discrimina o branco, não discrimina seus atos. Então, uma lei de mandamento é só para chamar atenção, não é isso? Mas ela é de Deus, porque Deus não pratica o pecado, então se o mandamento diz não mata, Deus não mata, ele é vida, ele faz viver, então é a lei de Deus. Então, e essa lei, ela não te salva, claro que não, porque você já está vivo, você não está vivo. Essa é Deus em você mesmo. O Deus que falamos o tempo todo é justamente essa vida, que é a vida veste da consciência. A consciência se faz carne, automaticamente está morto. Então agora está em corpo de pecado. Ora, em corpo melhor de que aonde alguém foi ressuscitado, então se prega o evangelho qual?
que você tendo fé, morto em pecado, porque não vai entender muitas coisas, o que Paulo quer dizer? Então a lei também, né, no caso, morreu, tudo bem, a lei morreu para vós. Se a lei morreu foi para vós, então vós é que está morto para a lei. Está entendendo como é que é o negócio? Então ele diz, vós está morto para a lei. Ó, quem está morto? Vós está morto para a lei. Não é a lei que está morto para vós, entendeu? Deu para entender, né? Então por isso que em alguma parte, se ele está se referindo à lei de pecado, que você estava morto em qual lei? Né? É porque é complicado, mas simples, ó. Ele diz que estava morto na lei. Que se ele não conhecia o pecado, se a lei qual? A lei que ele está falando agora é mandamento, não dissesse, né? Não cobiçarás. Então, ou seja, é simplesinho assim. Então repare bem que aí ele descobre que estava morto com a lei, com o pecado, a lei do pecado. Ele estava morto com o pecado. Entendeu? Aí quando ele passa a saber disso, agora ele está morto para essa lei, para poder agradar a Deus. Então ele tem que estar a favor da outra, que é o mandamento que o acusava. Então quando ele diz, vós está morto para a lei, ó, pode se referir ao pecado. Por quê? Porque vai o corpo de Cristo, onde é o corpo de humilhação, não é isso? Então, no corpo de Cristo, pela fé, você em pecado, então a fé é que vai, né, vai ser o ponto fundamental e você é sepultado então no corpo de Cristo, entendeu? Então você era sepultado no seu corpo, olha bem, uma vez que peca está morto em si, é igual a Adão. Ele pecou, olhou para o seu corpo e disse, estou nu, quer dizer, se fez material, com o qual a carne não está sujeita à lei de Deus, não é isso? Então, para vocês entendendo, o Evangelho de Paulo é complicado de certa forma, né? Porque prega para os dois lados, aí mistura tudo e vocês vão ficar vendo a navio aí. Então, tá certo. Então, o corpo de Cristo está morto, vós está, vós está morto para a lei. Ok, vamos botar a lei de pecado. E se está morto para o mandamento também. Agora tem que haver aí o quê? Uma nova lei. Qual é a nova lei? O Espírito de vida em Cristo Jesus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. E vocês estando sepultados nele, que é o que Paulo coloca, porque pela fé está nele. Mas estando morto de pecado, o que ele quer dizer que também estás crucificado. É isso que ele quer dizer, assim como ele também. Dá para entender, né? Então tá certo. Mas ele não disse a hora nenhuma, a lei está morta para vós, vós é que está morto para a lei. Ok. Mas agora consciente, porque uma vez que você está vivo, consciente do erro, né? Aí você vai, se afastar da lei de pecado, né? Vai ser agora transgressor da lei. Qual? Você vai ser transgressor da lei do pecado de morte em Cristo Jesus. Mas a transgressão da lei, porque o que está escrito? Se é alguém que segue a lei, né? Aí tem que seguir em todos os pontos. Qual lei? Não é o mandamento. Entendeu? Até misturaram algumas partes da lei no mandamento. Então tá certo. Agora repare bem. Então, se errar em um só ponto, é culpado de tudo. Mas não é o mandamento. Isso aqui é o problema. Então, é esse o problema. Aí o que acontece aí? Então aí a lei, né, de mandamento, ela acusava a lei de pecado, e aí você está morto para a lei, que é a lei de pecado, no corpo de Cristo Jesus, à espera do Espírito de vida, o qual ressuscitou Cristo. Essa é a esperança que Paulo está pregando para os mortos no pecado. E agora vai ter os mortos em Cristo, não no corpo de Cristo. Em Cristo é diferente. E quem são os mortos no corpo de Cristo? São os vivos, em novidade de vida. É justamente esse que já foi crucificado com Cristo e já está recebendo a sabedoria, o Espírito de vida, junto com o qual Paulo explicou da vida dele. O Espírito, a lei, uma nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado da morte. Porque o ser humano, o corpo humano, foi formado morto. Isso é uma história para dar um modo de falar desde lá de trás até agora, entendeu? Não que isso você tenha a levar isso, dizer que é assim mesmo, não é bem assim, entendeu? Para a pessoa ter um raciocínio bom e caminhar raciocinando
direito, entendeu? Porque se você for se aprofundar em tudo de certa forma e não tiver cuidado, então vai ter problema, entendeu? Aí, agora vamos ver então o que Paulo diz à lei. Ele vem falando, de Romanos 7 em diante, ele vem falando da lei, ele fala da lei do pecado, de morte. Quando ele fala da carne, ele está se referindo ao pecado de morte. Pecado que está na carne, morto, sepultado, morto junto contigo, junto com o pecador. O que é seguindo a Cristo? Está sepultado lá em Cristo. Mas se você está sepultado em Cristo, quem é que está agora no seu corpo? É como uma troca, você vai para o corpo de Cristo pela fé. Cristo vai para o seu corpo, o ressuscitar, aquele que o ressuscitou, está junto com ele, e pela fé agora você sepultar lá, o Evangelho de Paulo é inteligente. Então agora no seu corpo tem alguém, não é mais você. Aí Paulo vai dizer isso mesmo, ele vai dizer, ó, mas se vivo ó, na carne, no caso ali, mas não sou eu mais. Aí sim, Cristo, não o corpo de Cristo. O corpo que pregaram para ele fala, mas Cristo vive em mim. Ó, dá para vocês entenderem o Evangelho da Graça? Para os vivos e para os mortos. E tem aqueles que já estão saindo da morte, né, para a vida. Mas aí, se prestar atenção em Jesus, o Evangelho ele é bom para tirar aquele povo, né, que foi dado àquele povo justamente para um raciocínio melhor, não é isso? Porque Jesus já disse o quê? Sobre sair da vida, né, da morte para a vida, que ele disse, ó, que ouvir minha palavra já saiu da morte para a vida. Precisa de outro evangelho? Mas tinha que dar outro, porque tem os mortos e tem os outros morto, vivo, mas está morto também, de certa forma. Então é isso. E Jesus não deu o esclarecimento de tudo. Ó, o laço que estava sobre a mentalidade, o véu que realmente que eu acho que era esse, que é um engano que enganou o mundo, que é justamente lá, na conversação da serpente do campo, não é de dentro, a serpente que está na carne, que é a lei de pecado, ela te diz que tem que fazer assim e acabou. Vós que agora está em Cristo, né? E a lei morreu, qual lei? A lei de pecado. E você não pecando mais, pode se tornou o quê? Uma vez que já pecou antes. Aí parou de pecar, olha o que a Escritura diz, seus culpados de tudo. Mas em Cristo não tem a culpa. Quer dizer, por isso que Paulo vai pregar o quê? A obra da lei ou a condenação da lei ela não vai ter poder sobre você. E o homem só pode morrer uma vez. Olha, se está morto em Cristo, só morre uma vez e daí para cá é ressuscitado essa mentalidade, né? Para a luz, para a vida, para o entendimento. Então, não morre mais. Aí o pecado, mesmo que você pratique, porque é o que ele disse, paramos de pecado, de jeito nenhum não vai parar, é o que ele fala. É só olhar direitinho. O Romano todo você vai encontrar essas coisas. Então, aí nesse caso, mesmo pecando, não terá, o pecado de morte não terá poder sobre vós mais. Não pode vos matar na segunda morte, quer dizer, na segunda vez que vocês pecar, já entendendo das coisas, vamos botar assim, eu estou falando assim para dar uma ideia, né? Então agora vamos ver o que Paulo vai dizer, que você às vezes vai falar assim, não, que nada, toda a lei morreu. Não, não é isso, não morreu nada. Tanto é que até de pecado Paulo diz, deixamos de pecar. E depois ele vai falar, ué, temos que pecar para ter mais a graça? Ele vai explicando tudo isso. Né? É que fica esses negocinhos para lá e para cá, a pessoa pula fora. Mas eu tenho uma base fundamental que vocês podem prevalecer e entender tudo. Como? O verdadeiro que nós chamamos de Deus é a vida. Olha só. Tudo precisa da vida. É o que eu falei para vocês, não tem mal, não tem bem, não tem treva, não tem nada disso. Todos precisam de vida. E aqueles que não procederem de acordo para a justiça para com a vida, ó, a justiça é isso que é imputado em vós, e pela fé é imputada em vós, eu até acho essa palavra errada, imputada, é como em tirar alguma coisa de alguém, mas tudo bem, ele disse que é colocar, tá certo. Porque quando você vai
o cara, a vez vai operar, tem que amputar, aí muda o som da palavra, né? Amputar. E imputar é colocar. Então tá certo. Eu raciocinei agora só para ver que eu não tenho estudo, né? Então só me lembrei para poder eu mesmo corrigir a mim mesmo. Então vocês veem que ele é luz, é vida. Ora, a vida, eu não já acabei de falar ainda agora, ela discrimina? Não. Se discriminasse o negro, saia dele e morria. Se discriminasse o branco, ele saia dele e morria. Eu já falei isso em outros vídeos. Entendeu? Então, olha a lei da vida como é que é. O urubu come carniça e não tem a lei da imundície. Né? O homem come de tudo também, não tem essa lei, entendeu? Porque o carnal, não, a lei dele, é para o material, o material não é a vida. É isso que tem que entender. E aí, uma vez que você se faz material, aí é que tem a morte. Morte de quê? Você deixa de se conhecer como vida nela. Aí você passa a ser o que ela é com os atos dela, lei de pecado e de morte. Porque o morto tem poder fazer entender da vida, não pode entender da vida. É isso que eu estou falando. Mas pode entender que uma vez que está vivo, ele está vivo. Aí esse entendimento tem. Mas também vai ter o entendimento que um dia vai morrer. Está entendendo? Ó, isso é mentalidade carnal, o chamado coração, da onde sai tudo, adultério, mas não sei o que lá, e todos os atos tem um nome final que é o diabo Satanás que ele colocou. São os nomes dados para procedimentos. Então quem seria? E se a vida é uma luz e está no corpo humano, ele é guardador da luz, vamos botar? Eu esqueci como é que se dá o nome. Não, vocês já vão saber, vocês são mais sábios que eu, vocês vão entender. Então quer dizer que ele é que a luz está em si. Agora pode-se desvalorizar o material? Então não pode desvalorizar o material como? O que Jesus ensina? O ensinamento de Jesus é muito perfeito. Ele diz, o tesouro, a casa do tesouro, qual que vale mais? Olha só, lá dentro pode ter 100 trilhões, que vale mais do que a casa que está fora. Mas a casa que está fora guardando tem mais valor do que está dentro. Como? Porque guarda o que está dentro. Dá para entender? Então, como que a gente, mesmo em pecado e tudo, a carne em pecado, a gente pode condenar? Não pode. Olha, essa é a lei da vida. Entendeu como é que é? Não vai poder condenar. E nossos irmãos que se unem à carne, vai fazer erro? Vai. Mas não podemos condenar novamente. Não podemos julgar com condenação, essa é a verdade. Às vezes eu julgo os amigos, os irmãos, pelo que falam, mas eu também não vou errar, claro. Esse é o problema, mas naquele momento, quem sabe você dá uma luz ao cara e o cara também te dá uma luz, ele também te chama atenção, quem sabe? Não é isso? É um ajudando o outro. Não pode entrar naquele caso de se aborrecer e partir para a ignorância, que aí já está morto mesmo de vez, não é isso? Então repare bem. Então a vida, essa lei da vida é perfeita. Não condena, não julga, não faz nada disso e tal. O Evangelho de Paulo, são dois evangelhos. Jesus Cristo, Senhor dos vivos e dos mortos, tem que ter dois evangelhos para os vivos e para os mortos, não é isso? Então é por isso que eu sempre estou dizendo para tomar cuidado com o evangelho. Vocês não se misturar, não misturar uma coisa com a outra. Porque vai ficar bem misturado. Ele vai tocar muito no assunto do mandamento, mas dizendo que é lei. Aí bota a lei de pegar tudo envolvido, vocês vão ficar confusos, não vai saber o que está falando, né? E a circuncisão, ele vai tocar muito no assunto da circuncisão, incircuncisão. Porque ele vai mostrar um seguimento pela fé e depois também pela fé uma lei. Tu está entendendo? Por isso que tem que prestar atenção. E o que ele quer dizer depois que isso teria valor? Tanto mais mesmo uma circuncisão que é daquela lei de pecado e morte, ele vai ter um valor. Como? Porque no coração. Você faz uma circuncisão na mente contra o erro, não é isso? Você fica circuncidado ou incircunciso, né? Você tendo numa justiça não tende para lugar nenhum. Então são dois sentidos do qual fica complicado para vocês entenderem. Quando ele fala de circuncisão aqui, não está indo contra a lei de lá, de certa forma. Ele está querendo
que pela fé, lá tinha fé, aqui também tem. Então, você pode tirar a fé de alguém? Não. Então, ele tenta aprimorar de como a fé deveria funcionar lá e aqui. Entendeu como é que é? Então, para não se enganarem, né? Eu resolvi fazer assim imediatamente, que já estou mais de um mês sem fazer. Mas esse aí vai ser rápido, eu vou fazer, depois vou fazer outro. Mas eu vou aqui ainda mostrar uma parte, eu acho que eu escrevi aqui, e eu acho que é Gálatas 2,19. Você vai ver que Paulo fala dos dois evangelhos, para os vivos e para os mortos, e uma lei que morre e a outra que condenava a outra. Ela permanece em si. E é essa lei que está unida à lei, né, do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque uma te acusava, que é justamente contra a lei do pecado e de morte. Ela não salva, tanto é que ela ficou doente tudo, a lei. Que o cara em pecado, ele não presta atenção, não ouve o mandamento. Por isso Jesus disse que entrar na vida, guardar o mandamento, quer dizer, observar ele, fica prestando atenção nisso. É que Jesus sabia muito bem das coisas, entendeu? Entrar na vida. E outra coisa, eu não falei o Deus vive, Deus e a vida em cada um, e entrar na vida, ó, né? Guardar o mandamento. Jesus falando, Jesus é Senhor de todos os apóstolos. Você pode querer mudar o evangelho de Jesus? Porque quando você entra no evangelho de Paulo, você tem dois evangelhos. Aí você tem que prestar atenção. Para os mortos, para os vivos. Entendeu? O que é de Deus não pode ser anulado, de modo algum. Mas a lei de pecado, em todos os pontos fundamentais, pode ser, e alguma coisa ainda é aproveitável. Segundo Paulo estava falando da circuncisão ou incircuncisão. Ele fala muito nisso. Entendeu? E se apresentar o vosso ventre com justiça, ó, tem uma lei aí, o mandamento diz, não matarás. Dá para entender? Então, você vai para Gálatas 2,19 e ele vai apontar os dois lados. Quer ver? Ó, pela lei, ó, aí você tem que saber qual lei. Qual lei que ele está falando aqui? É mandamento? É a lei de pecado e morte? É a lei de casamento? É a lei... Ó, quantas leis? Tem muitas leis. É a lei de sacrifício? É a lei de quê? Né? Porque outra coisa que vocês têm que saber é o seguinte: se vós está morto para a lei e vocês tinham sacrifício de Jesus como, né, um tipo de salvação, isso aí era para outros. Porque quando você diz que essa morte tem valor, aí vai contra o mandamento, a favor da lei de pecado e de morte. Olha só o problema. E quem o matou é que se torna Senhor aí, que fez um bem para todos. Ó, a falta de... Entendeu? Então Paulo prega essas coisas e é necessário prestar atenção, vocês têm que olhar a lei da vida. Então, se você olhar o que acontece no mundo em tudo, e ela não condena, não faz coisa alguma, mas o material entre si é que tem que fazer lei um contra o outro. Corrigir um contra que alcança e entende da vida, começa a acharcar os que não entendem da vida. Porque o material, seja lá quem for, seja treva, seja diabo, seja o que for, tem que respeitar a vida. Ué. A vida é o que faz viver. Sem ela, estás morto para sempre. Tu está entendendo como é que é as coisas? Então vamos lá, aqui, ó. Pela lei estou morto. Qual lei? Entendeu? Ó? Vocês vão entender no final. Ó. Pela lei estou morto para a lei. Ele entende da graça, realmente é claro que eles vão entender isso aqui. E já né? E antes que eu termine de falar, já sabe aqui qual lei Paulo está falando, né? Que pela lei estou morto para a lei. Ó, são duas leis aqui. Então repare bem, para a lei, no final ele vai dar o resultado, porque geralmente quando Jesus falava, geralmente no final das coisas, ou no início talvez, mas geralmente no final é que ele dava ao entender, como por exemplo, a carne de nada aproveita, mas o espírito vivifica. Ora, se você analisar que um Deus faz tudo, e você analisar que alguém diz que a carne de nada aproveita, você vai entender que alguém está contra a obra de Deus. Ok?
Porque se ele não discriminou, olha a vida, ó, é o que eu falei para vocês, prestem atenção na real lei. Se ele não discriminou o material, deu vida, e está aí o ser material, e aí um diz a carne de nada aproveita, então você tem que entender que aí tem um erro. A não ser que depois te informe de que modo está sendo dito que a carne de nada aproveita. Então, quando Jesus falou isso, eu mesmo falei, repá, esse Jesus não é Jesus. Vocês sabem como é que eu sou duro. Até comigo mesmo. Aí eu falei, não, não é. Aí depois, no final de tudo, ele diz, mas o Espírito vivifica. E eu não entendi, eu estava morto. Para entender, eu pedi o Pai. Eu sempre creio no Pai, o único, verdadeiro e justo, sempre. Eu não conhecia, não sabia como é, mas eu sempre, a minha crença era assim. Eu não sigo igreja, não sigo nada. A Bíblia não é religião, eu não sigo religião. A minha religião é justamente procurar o que é justo e dar a todos, ou com religião ou sem religião. Mas são meus irmãos. Então, na carne todos são irmãos, na vida todos são irmãos. Dá para dizer que não é? Aquele que se disser, ah, não sou, então não sei quem tu és. Entendeu? Então, repare bem. Então, pela lei, estou morto para a lei. Eu falei que então, final, vou complementar. Agora eu lembrei. Então, pedindo ao Pai, o Pai então me diz, vem uma pergunta na minha mente dizendo, isso foi verdadeiro, isso falou aqui dentro. Cada um é diferente do outro, eu não sei explicar. Mas veio uma pergunta dizendo assim, pode-se dar vida o que está vivo? ou se dar vida a quem está morto? Aí eu não entendi, para tu ver que eu pedi e recebi a resposta. Né? O Pai sempre me deu resposta. Quando eu peço e ele vê que eu mereço ter essa resposta, ele me fala. Isso aqui é a verdade, eu não estou dizendo, Deus disse, não, é o Pai, é o único Pai. Eu não saio por aí dizendo, Deus disse, nada disso. Porque não é bem assim, né? As pessoas às vezes falam muita coisa, não é. Mas isso aí foi, e outras coisas também, que foi, que eu já falei para vocês. Então isso diz, pode-se dar vida ao que está vivo? Aí, o da vida a quem está morto, eu falei, a carne de nada aproveita. Tá, entendi, quer dizer, está morto. Mas o Espírito vivifica, aí está a resposta. Entendeu? Então aí eu passei a entender. Então agora você repare bem, pela lei estou morto para a lei. Qual é a primeira lei aqui? Pela lei estou morto. Qual é a primeira lei? E para a lei. Então é simples. Agora vamos ver o resultado. Para viver para Deus. Né? Agora, para tu ver, vocês devem lembrar que Deus não é Deus de mortos. Não é isso? Isso. Então, pela lei estou morto. Para a lei. Qual é a primeira lei aqui? Paulo cancelou o mandamento? De modo algum. Porque pela lei, o pecado estava morto. E ele também. Não é isso? Mas quando ele conhece a lei, que é essa aqui, que ele se torna morto agora, conhecendo que o pecado está vivo, ele estava vivo, agora ele tem que estar morto para... Estou levantando aqui que minha perna está... Então agora ele tem que estar morto para a lei de pecado. Entendeu? Pela lei, quer dizer, o mandamento, morto para a lei. Qual? De pecado. Para dar fruto agora o quê? Para viver para Deus. Então vocês vão entendendo. É por isso que eu estou falando que é difícil. É difícil entender. Você vai pegar uma opção de trecho, aonde vai te dar, né? É muito jeito de você falar, não, porque a lei acabou, porque agora não estamos mais na obra de lei, mas qual lei que ele está falando? É claro que também preceito da lei também, de uma lei de morte tem que acaba aqui, né? Igual ele falou, o está morto para a lei, mas ele não disse a lei está morta. Tu está entendendo? Jesus também diz que a lei nenhuma, tudo tem que se cumprir, não é isso? Então Paulo aqui, ele está falando, não, o evangelho pois vive por morto, é diferente. Então, pela lei estou morto. Para a lei.
Então o mandamento apontou que ele estava morto junto ao pecado, aí ele passa a viver, agora ele entende. Aí ele fica morto para a lei que ele estava seguindo, que, né, debaixo da lei de pecado, aí para viver para Deus. Então ele agora, quem é que não salvou ele, mas encaminhou? O mandamento. Porque o mandamento diz, ó, não adulterar, não matar. É erro isso? É errado? Claro que não. E quando você está na graça e está em Cristo, automaticamente você está fazendo isso. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai destruir, você não vai adulterar, você não vai fazer nada disso. E vai compreender até a vida, que uma vez o Espírito vive em vós, e as duas coisas se multiplicam, você também vai respeitar o morto, que é a carne. E você também, vivo por Cristo, também é o que está sendo vivificado. Então, vocês reparem bem como é que são as coisas. Então tem que tomar cuidado, eu sempre digo, tem que tomar cuidado com o Evangelho de Paulo, que é para os dois lados. E é tudo misturado, e depois ele vai testar, ainda vai perguntar se o Espírito de Deus, né, de vida, está em vós. Ó. Entenda, é isso que ele está falando. E vai por aí. Bom, vou parar por aqui, eu só faço vídeo assim grande. Mas isso aí eu só fiz um comentário aqui, tá uma bagunça, mas depois eu vou mostrar o melhor possível. Aliás, eu já falei tudo, quem lê Bíblia e está na graça sabe de tudo já. Eu tinha até um comentário feito aqui, eu ia falar para vocês, mas não vou. Mas foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu faço vídeo assim uma vez por mês, porque eu não estou mais com cabeça de ficar assim, né, raciocinando as coisas e tal. E é muita coisa para fazer e tal, a gente tem que correr atrás também. As coisas é difícil, entendeu? Mas está tudo bom, mas a gente vai vivendo, procurando ser justo, né? Procurando o que é perfeito, entendeu? Mesmo que erre, não fez, nunca traga isso, né, no seu coração como ira, etc. Tal, e seus erros. Não faça isso. Então seja sempre bom, mesmo que a pessoa. Tem um vídeo aí no YouTube, se você assistir, você se aborrece. Mas aí é hora de você. Agora é o teste para você ver como é que você realmente vai agir. Isso é que é o problema. Mas eu não condeno nenhum deles, já está tudo bem. Eu vou tentando mostrar alguma coisa. Se der, não dá, não tem problema nenhum. As pessoas mentalmente são diferentes uma da outra, nasceu em criação diferente uma da outra. É por isso que às vezes até os casamentos é um problema, porque um tem uma criação, o outro tem outra. As mães falam mal do homem, o homem nem ajuda nada em casa, mas também a mãe não ensina o filho de pequeno a lavar a louça, a cozinhar e dizer que ele é macho também. Aponta tudo, ensinar desde pequeno o que tem que ser para ajudar uma esposa, etc. A mulher também. A mulher já vê isso na mãe, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas às vezes segue o pai, não fazer nada e tem dois ensinos dentro de casa. E vai por aí afora. Mas tá bom. Nosso pai é a vida, entendeu? O Deus a vida, que está em cada um, sobre essa mentalidade, que eu digo cada um é a mente, a pessoa, né? Até eu esqueci, vou falar aqui rapidinho, quando eu disse e o reino de Deus naquele vídeo, quer dizer, não completei. Mas ficou bem claro, mas às vezes as pessoas não entendem. E aí o que acontece? Você cria uma palavra, você que é a mente é o reino dessa palavra. Então é isso. Jesus queria dizer o seguinte: se você não proceder bem, não entra na mente do escritor. Mas aquela mente criativa cria, Deus cria o céu, cria a terra, dá como nome, e Deus fica sendo o nome dele, e todo pessoal pela fé em uma criação que sabe que o que foi construído não é o ser humano que constrói, então aí cresce aquele seria o Deus, né? Mas ali tem um teste, né? E depois ainda vou falar disso tudo aí lendo, que é a única solução para vocês entenderem. É que é muito complexo, de certa forma. É simples, mas se torna complexo na mentalidade. É pouco. Mas vocês que já têm, né, já têm a árvore da vida, quer dizer, é simbólico.
mas já tem a vida no centro da vossa mente agora, já estão vestidos de certa forma, tanto pela palavra de Jesus, entendeu? O véu sai de vez, é o que Jesus deixou. Seja sagaz que nessa frente. Então eu já expliquei a vocês, então o véu fica fora de uma vez por todas. Agora vocês vão se sentir vivos, com certeza, vão começar a compreender as coisas, mais do que eu. Porque já pensou, você com estudo, tendo visão das coisas perfeita, sabendo ler, sabendo entender palavra e tudo mais, não vai ser melhor do que eu? Claro. Eu estou aqui só para dar uma dica assim, né? O que eu tenho visto eu dou para vocês, confiro do meu jeito, é claro, como eu sempre falo. Então não que eu seja o cara e tal, mas tá bom, o nosso Pai, então, a luz viva que faz viver, está em todos, entendeu? Não o procedimento chamado Deus de cada um, que teve muito problema, as pessoas às vezes pegam para Deus e aí acaba pecando contra o verdadeiro, entendeu como é que é? Tem que ter muito cuidado. O pai, mesmo com essa mentalidade, sabe que a fé é justamente para o que é justo, né? A mentalidade é essa. Então, o nosso Pai, né, nos mantenha firme na verdade e na justiça, não é isso? E nós procurando entender uns aos outros. Mas quando a coisa parece importante, a gente deve observar, né? E se entrar lá e você conseguir entender melhor, então passa, fica legal. Tá bom, um abraço para todos, saúde para todos, até a próxima. Se assim, né, for permitido, é claro. Tá bom.